aí na sua casa, junto da sua família, que a presença de Deus seja abundante no seio do seu lar, que a graça do Senhor inunde e transborde o seu coração e que as misericórdias do Senhor se renovem sobre a sua vida, como na palavra de Deus, que diz: as misericórdias do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Portanto, que as misericórdias do Senhor, ou seja, que a sua total, gentil e infindável graça alcance a sua vida nesta noite, neste período de isolamento social, em meio a esta pandemia, que a graça do Senhor, pela misericórdia de Cristo, esteja com você todos os dias, desde agora e para sempre, no nome glorioso e precioso de Jesus Cristo. Você crê nisso? Que a presença de Deus esteja aí com você, da mesma forma que pela fé eu creio, ela está aqui comigo, aqui dentro e na minha casa. Como certa vez disse Josué, servo do Senhor Altíssimo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A paz do Senhor Jesus. Márcia, bem-vinda. Aos que já estão ingressando nessa nossa live, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O Fernando Antunes, que tem nos acompanhado frequentemente, obrigado. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A Fabiane, que já curtiu aí a live também no Facebook. Que Deus abençoe a cada um de vocês, pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos gozando de saúde física, mental, emocional e espiritual. Vou repetir. Espero, faço votos, que todos estejam gozando de plena saúde física, mental, emocional e espiritual. Nós aqui, através dessas ministrações diárias, temos graciosamente o objetivo de levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo e, por que não dizer, uma palavra de cura. A melhor vacina que já foi desenvolvida em todos os tempos é a palavra de Deus. Aqui estão princípios eternos, imutáveis, preparados com muito amor pelo Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus, para que a nossa vida seja abundante, seja plena, seja graciosa, repleta de gozo, de alegria e de paz na presença do Senhor Jesus Cristo. Bem-vinda, Fernanda. Que Deus também esteja com você. O pessoal já está ingressando aí nessa live. E hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus tem trazido ao meu coração de forma muito objetiva, de forma muito enfática. O texto que nós vamos ler para começarmos essa nossa ministração de hoje, eu já citei aqui várias vezes, mas nunca li. E eu quero ler com vocês alguns versículos do capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Muito conhecido, durante a leitura você já vai se lembrar do texto. Boa noite, Dulce, como é que você está? Tudo bem? Você que também já está aí conosco a partir de agora. Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos do capítulo, ok? E recomendo, dentro daquelas nossas
sugestões de lição de casa. Nós temos trabalhado aqui com 2 pilares: lições de casa e galeria dos versículos campeões. Lições de casa são aqueles textos que eu deixo sugeridos como uma leitura que vai confortar, que vai animar, que vai trazer de volta à sua memória aquilo que nós conversamos durante a ministração. E a galeria dos versículos campeões são aqueles que, de uma forma muito clara, muito objetiva, possibilitam aumentar a minha fé, sendo usados como um instrumento interessante, poderoso, para repelir a incredulidade, para desmascarar todo desânimo e trazer para o meu coração conforto, consolo, paz e fé. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar. Opa, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre plantar. Segura aí. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, versículo 5. Vamos atentar para a palavra de Deus. Parece que foi escrito agora. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Por incrível que pareça, esse tempo de isolamento social está previsto na palavra de Deus. E quem escreveu isso foi o rei Salomão, séculos antes de Cristo. Não se tinha nem ideia do que é uma pandemia, quiçá um vírus. Porque naquele tempo não havia tecnologia, não havia ciência capaz de compreender os organismos microscópicos. Não havia microscópio, nem se imaginava que isso existisse. Tudo que se considerava era o que era visível a olho nu. Não havia nenhum tipo de aparelho que pudesse estudar tanto para o mundo microscópico quanto para o mundo cósmico. Não havia nem microscópios, nem telescópios. O que se estudava dos astros é o que se podia ver com os olhos. Não havia equipamento. Como também não havia equipamento para ver bactérias, vírus, micro-organismos, micróbios, etc. Mas a palavra de Deus, ela é única, ela é imutável, porque foram pessoas inspiradas por Deus que a escreveram. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Quando eu entendo isso, eu tenho paz, porque eu percebo que não estou vivendo algo que não tenha referência, algo que não tenha sido colocado por Deus, algo que já não fosse, dentro da perspectiva da palavra do Senhor, não fosse determinado. Salomão não sabia, mas Deus sabia que no ano de 2020 haveria uma pandemia causada por um vírus chamado coronavírus, cuja nomenclatura oficial é o tal do Covid-19. Deus sabe de todas as coisas. E quando eu tomo conhecimento disso, eu encontro para o meu coração paz. A Bíblia fala que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar.
Nós vivemos hoje o tempo de afastar-se, de abraçar. Nenhuma surpresa. Que mais? Tempo de buscar, versículo 6, e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Com este texto bíblico, eu encontro argumentos para tranquilizar meu interior. E de cara, eu coloco esta reflexão para mim e para você. Não ande ansioso por nada do que está acontecendo. Seja prudente, acerque-se de todas as precauções, de todos os cuidados, de todas as recomendações científicas, mas não se desespere. Nós não vivemos nada que a palavra de Deus não contemple. Nada que esteja fora, além do controle de Deus. Nada que fuja ao alcance do Senhor. O nosso Deus continua reinando. O nosso Deus continua soberano. O nosso Deus continua no seu trono de glória, reinando de eternidade a eternidade. Por isso eu posso ter paz. Por isso eu posso descansar. Quando a palavra me revela, veja, nós temos batido nesta tecla. Nós que cremos em Deus, não nos movemos por informação. É claro, nós não negligenciamos, nós não ignoramos a informação, mas nós abraçamos como referência para a nossa vida a revelação. Você tem compreendido isso? Você tem tomado isso para a sua vida? Eu não vivo exclusivamente com base nas informações, mas o que conduz minha mente, meu coração, o que norteia os meus passos é a revelação contida na palavra de Deus. Quando eu consigo absorver essas palavras ditas pelo próprio Deus, através da sua ferramenta chamada Bíblia Sagrada, ou como um escritor muito tradicional costumava dizer, o manual do fabricante. A Bíblia é o manual do fabricante. Quem nos fez foi o Senhor. E como tudo aquilo que é produzido acompanha um manual de instruções. Deus nos deixou um manual de instruções. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não conta para ninguém, mas brasileiro costuma ler manual de instruções quando ele compra um produto? Costuma? Parece que não é diferente com a Bíblia, não é verdade? A grande esmagadora maioria das pessoas não lê, não conhece, portanto, desconhece o funcionamento do equipamento. E isso gera estresse, gera depressão, gera pânico, gera desespero, gera crise, podendo culminar em algo até mais grave, como se vê, infelizmente, hoje, muito comumente, pessoas tirando até a própria vida, porque não conseguem alcançar a dimensão daquilo que Deus tem para a vida delas.
e acham que a vida não vale a pena, que não faz sentido. Nosso objetivo aqui é destrincharmos juntos o manual do fabricante, o manual de instruções que Deus deixou para nós, usando este tempo, esta pandemia, essa quarentena, esse período de isolamento social, como um momento de oportunidade para aprendermos com Deus. E isso traz cura, traz libertação, traz vida. Quando nós entendemos que Deus continua sendo Deus e segue no controle da situação, eu não preciso me desesperar, mas posso confiar. Você está comigo? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Pois bem, e eu quero ler com vocês, para continuar esta linha de raciocínio, eu abordei de forma mais marcante, naquele texto que acabamos de ler lá em Eclesiastes, 2 pontos. Por último, falamos tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Vivemos hoje o tempo de afastar-se de abraçar. Mas anteriormente eu pontuei e disse que daqui a pouco a gente ia entrar numa outra abordagem, num outro aspecto, que é o tempo de plantar. Anota aí, tempo de plantar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. No livro de Levíticos, terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, no capítulo de número 26, nós vamos ler 2 versículos apenas. 2 versículos. Tudo bom, Wesley? Que bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Levíticos, capítulo 26, versículo 3. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, lembram-se que eu falei sobre essa palavra então. Opa, ela apareceu de novo. Presta atenção. Então, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Olha só, essa é uma bênção, uma promessa condicional que Deus fez ao seu povo, o povo hebreu, o povo de Israel. Tudo bem, Humberto? Seja muito bem-vindo. Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus. O que Deus está dizendo aqui? Claramente. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Deus deu uma lei clara para o seu povo. Israel viveu por mais de 400 anos, mais de 4 séculos, como escravo. Não tinha noção de ser um povo, uma nação. Não existe, nós sabemos disso hoje com muita clareza, não existe vida em sociedade sem regras, sem normas, sem leis. Porque senão, todos fazem justiça por si mesmos. E aí
a vida em sociedade se torna impossível. Quando Deus libertou Israel, Israel voltou a ser um povo com identidade. Então Deus, olha só que bênção, hoje a gente tem aí legisladores, um Congresso Nacional, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores, compostas por pessoas. Pessoas que são falhas e imperfeitas como nós. Mas este povo aqui, o povo de Deus, teve um privilégio especial de ter como seu legislador e juiz o Deus Todo-Poderoso, perfeito e incorruptível. Que bênção, que privilégio, que graça! E Deus deu a eles normas, que são os chamados estatutos e mandamentos. São leis. Por exemplo, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses. Não matarás. Não adulterarás. E por aí vai. Os estatutos, as regras de conduta, tudo Deus foi passando para o seu povo. Tudo bem, Rafaela? Como é que você está? Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Deus claramente foi transmitindo regras para que seu povo fosse bendito, abençoado e vivesse plenamente. E Deus disse: se vocês receberem essas minhas leis e as guardarem e cumprirem, veja, não basta guardar, tem gente que pega a lei e guarda e não cumpre. Não, é necessário guardar, e a lei de Deus se guarda aqui, e cumprir, pôr em prática. Se fizerem isso, o que é que Deus faz? Se fizer, então eu farei descer as vossas chuvas a seu tempo. Sabiam? E aí entra a questão do plantio, que eu falei agora há pouco. Vocês sabiam? Quem entende um pouco de plantar vai acompanhar melhor o meu raciocínio. Mesmo numa terra mais seca, não é possível, não é viável chuva o tempo todo. Então existe uma estação com chuvas e uma estação seca. E quando é que se planta? Tem a estação certa. Quando é que se colhe? Tem a estação certa. Dependendo da cultura que você vai plantar e colher. Arroz, feijão, trigo, algodão. Cada um tem a sua característica. Mas todas dependem das estações. E o que Deus prometeu? Deu a sua palavra. Se vocês guardarem as minhas leis, se vocês guardarem os meus estatutos, os meus mandamentos, eu farei cair a chuva a seu tempo. E a terra produzirá o seu fruto. Agora, permitam-me avançar com este pensamento. Existe uma estação certa para plantar e para colher. Alguém, certa vez, perguntou para outra pessoa: por que a igreja não está sempre em avivamento? Porque existe o tempo do avivamento e existe o tempo da crise. Quando é que a gente é colocado à prova? Quando a gente está no tempo de seca. E é no tempo de seca, no deserto, que nós crescemos, que nós
nos desenvolvemos que nós somos provados para sermos aprovados. É no tempo de escassez, é no tempo de crise que eu cresço, que eu amadureço, que eu avanço na direção do que Deus tem para a minha vida. Eu sou moldado conforme a vontade de Deus nos tempos de seca, ou, podemos dizer, nos tempos de crise. E é nos tempos de crise que eu devo plantar. Eis uma questão importante. Nos tempos de crise é que você e eu devemos plantar. Por quê? Quando passar a crise e vier a chuva, eu vou colher o que plantei. Agora, por que eu estou falando tudo isso? E aí vamos direto ao ponto. A pergunta é objetiva e clara, direta. Nós estamos em crise? Acho que quanto a isso não há dúvidas. É uma crise sanitária causada por uma pandemia que indubitavelmente será seguida de uma crise financeira. Isso é um consenso entre todos os especialistas. Virá uma segunda onda quando a pandemia, quando a crise sanitária passar, virá uma segunda onda onde terá que se pagar a conta. Ok? Então estamos numa crise. Ok? Mas a pergunta é, queridos, vocês que estão aí comigo pelo Instagram e pelo Facebook, aqueles que assistirão depois as ministrações gravadas, o que é que você tem plantado na crise? Se você guardar a lei de Deus, ele vai fazer a chuva cair. Isso é uma promessa. Promessa que Deus fez a Israel. Que como nós somos o povo de Deus hoje, a promessa se aplica a nós. Posso tomar essa promessa para a minha vida, sem medo, sem questionar, sem medo de errar. Portanto, a questão é, se eu fizer o que Deus coloca na sua palavra, que é a lei, mandamentos e estatutos estão aqui, Deus fará a chuva cair. Agora, Deus ele é tão generoso, respeita tanto a nossa liberdade, que ele nos dá a escolha, a liberdade de plantar ou não plantar. Mas ele é tão justo que ele faz com que nós, depois, colhamos o que plantamos. Não ache você que vai plantar arroz e colher abóboras. Isso não é possível. Não é justo. E Deus é justo. Todo homem, isso se chama lei da semeadura. Todo homem vai colher o que plantou. Inclusive a Bíblia fala que quem planta vento, colhe tempestade. O que é que você está plantando? O que é que eu estou plantando? Quando a crise passar, você vai colher o que você está plantando hoje. Sabia disso? Vou repetir. Tem alguém aí ainda? A live está no ar ainda? A conexão está boa? Vocês estão comigo? Quando a crise passar, você vai colher o que está plantando hoje.
E a pergunta é: o que é que você está plantando hoje? O que é que eu estou plantando hoje? Porque quando a crise passar, o que é que marca o fim da crise? A chuva. Deus fará cair a chuva. Agora, tem dois tipos de pessoas na chuva. Aqueles que estão cheios e os que estão molhados. Vou repetir. Há dois tipos de pessoas na chuva. Os que estão cheios e os que estão molhados. Quem são os que estão cheios? São aqueles que plantaram e quando vem a chuva, eles colhem. Eles estão cheios. Eles estão na bênção, como a gente costuma dizer no jargão popular de igreja. Estão na bênção. Estão nadando de braçada. Fizeram o dever de casa, foram fiéis no pouco, e sobre o muito o Senhor os colocará. Estão na bênção, estão radiantes. Existe o tempo de plantar e o tempo de colher. E os que não plantaram? Eles ficam molhados na chuva, porque a água vem, enche aqueles que estão colhendo e respinga neles. Mas eles não têm nada. Porque não plantaram nada. A crise pode te causar duas reações. E por incrível que pareça, fazer nada também é fazer alguma coisa. Só que o resultado de nada é nada. E o resultado de uma ação positiva é o fruto. Eu posso ter uma terra e não plantar nada. Quem não plantar nada, não vai colher nada. Quem plantar, vai colher. O que é que você tem plantado na crise? Porque o que você plantar agora, você colherá depois. Você quer colher ou quer ficar apenas molhado nessa chuva? Que virá. Hoje nós estamos vendo um tempo de secura. Mas ele vai acabar. Há tempo de todas as coisas. Nós lemos isso no início. Eclesiastes capítulo 3. Mas quando esse tempo passar, você tem que se preparar para a próxima estação. Como é que eu me preparo para a próxima estação? Eu planto no tempo de plantar. E o tempo de plantar é na crise. Pronto, hoje. Isolamento social. Quarentena. Fique em casa. O que você vai plantar nesse período? Você vai buscar a palavra de Deus. Você vai orar. Você vai colocar a sua vida na mão do Senhor. Você vai restaurar os seus relacionamentos familiares. Isso é plantar. Você vai ter um tempo com Deus, de compromisso com Deus, de entrega. Você vai ter comunhão com esse Deus. Nós vamos falar sobre isso oportunamente em breve. Já está no forno essa palavra. Vou só adiantar um dedinho. Nós somos o único povo que tem o privilégio de andar com o seu Deus. Haviam dois filósofos da antiguidade que não conseguiam compreender. Vou falar isso só para te passar mel na boca, para você ficar com vontade de saber o que é que será ministrado em breve. Esses dois filósofos ateus, eles não conseguiam entender por que os cristãos lá da igreja primitiva, dos primeiros anos depois de Cristo, eles eram perseguidos, eles eram humilhados, eles eram mortos nas arenas, devorados por leões, mas eles mantinham a sua postura. Eles mantinham, tudo bom, Nelson? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo.
Eles mantinham a sua postura. E alguém disse, porque eles andam com o Deus deles. O Deus deles está com eles. Pois é, mas esses cristãos, parece que eles veem alguma coisa além do que nós podemos ver. E nós os jogamos nas arenas, os entregamos aos leões, eles são mortos, eles são despedaçados, eles são vítimas de toda espécie de perseguição e sofrimento, mas eles não perdem a postura. Alguém gosta de usar a palavra elegância? Por quê? Porque Deus está com eles e eles são capazes de sentir a presença desse Deus. É a diferença do servo do Senhor que, mesmo numa fornalha de fogo ardente, mesmo na cova dos leões, mesmo no vale da sombra da morte, ele não teme mal algum, porque ele sabe, como diz o salmista, que Deus está com ele. Sua vara e seu cajado o consolam. Na medida em que eu tenho essa convicção, a minha postura é outra. Então, a maioria das pessoas hoje está assumindo aí algumas posturas. Uns de incredulidade. A incredulidade é uma das 7 inimigas da fé. A fé tem 7 inimigos. A incredulidade é uma delas. Uns assumem a postura de incredulidade. Outros assumem uma postura de murmuração. Outros assumem uma postura de pânico e de inatividade. Outros assumem uma postura de rebeldia. Passam a viver em rebelião. E nenhuma dessas posturas condiz com a vontade de Deus. Qual é a postura que Deus espera de mim e de você? Na crise, plante. Porque quem vai trazer a chuva para o que você plantar agora crescer é o Senhor. Repito, a sua postura na crise, plante. Foi essa palavra que Deus me deu há 3 semanas atrás. Você está em casa? Plante. Vai falar com o povo. Vai falar a palavra de Deus. Aí eu perguntei, Senhor, como? Redes sociais. E nós estamos aqui. Isso é plantar. E eu tenho certeza que nós vamos colher o que está sendo plantado aqui nesse tempo. Eu tenho certeza, escute o que eu vou falar. Eu tenho certeza que quando isso passar, nós vamos ouvir muitos depoimentos, muitos testemunhos de bênçãos que foram conquistadas agora, enquanto nós estamos plantando. Meu objetivo aqui é plantar a boa semente. E você também deve plantar na sua casa, na sua própria vida, na sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos. Plante. Porque quando isso passar, e vai passar, quando a chuva vier, e ela virá, você colherá. Se você não plantar, você só vai ficar molhado. Respingos do que os outros estão recebendo. Você quer só olhar o que os outros estão recebendo ou você quer receber também? Deus tem uma promessa, mas é uma promessa condicional. Se você fizer, eu trago a chuva e vem o fruto. Mas você só pode pegar o fruto depois que você colher. E Deus fala de uma forma tão graciosa conosco. Da casa onde eu moro hoje, tem um pedaço de jardim, de terra. E a gente tem plantado algumas coisas. E é tão especial quando você vê aquilo que você plantou frutificar. Essa sensação é maravilhosa.
E Deus quer te fazer passar por isso na sua vida. O sabor que você vai experimentar do fruto que você plantou é o que Deus tem para você. E alguém poderia me perguntar, mas como é que eu vou plantar? Primeira coisa, selecione a semente. Qual é a semente? Ela está aqui. Isso que nós estamos fazendo todas as noites é plantio. E o plantio, ele deve ser feito com uma dose muito especial de fé. Porque quando você coloca a semente na terra, você espera pela chuva para que ela cresça. E se não chover, não vai crescer. Mas você confia que a chuva virá. Então hoje, você vai pegar os seus filhos, você vai pegar o seu marido, você vai pegar a sua esposa e vai plantar. E vai ter um tempo com Deus. Vai orar. Vai ler a palavra de Deus. Se tiver dificuldade, pede ajuda aos universitários. Estamos aqui para isso. E você experimentará a colheita no tempo de Deus. Porque Deus fará cair a chuva. Então somente coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E se prepare para o tempo que virá. O primeiro terreno em que você deve plantar é o seu próprio coração. Primeira coisa tem que acontecer dentro de você. Tem que começar por você. E quando isso passa por você, começa a afetar quem está próximo de você. Quando a chuva vier, a chuva da bênção de Deus, você colherá o que plantou. Não responda para mim, responda para você mesmo, diante de Deus. O que é que você tem plantado? O que é que você tem depositado diante de Deus? Nesse momento, ninguém tem desculpa para dizer que não tem tempo. Sendo assim, separe um tempo para Deus, para que Ele possa tomar a sua vida, te envolver em seus braços. O que é separar um tempo para Deus? A palavra-chave é relacionamento, comunhão. Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. A Bíblia fala que todos os dias, ao cair da tarde, Deus vinha até o Éden. Ter o quê? Comunhão com o homem. Isso sempre foi desejo do coração de Deus e continua sendo. E quando veio o pecado, isso foi comprometido. Então, veio Jesus e reaproximou, pagando o preço do pecado com o seu próprio sangue. Reaproximou o homem de Deus. Hoje,
Se você abrir o seu coração, Deus está acessível a todo aquele que clamar. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Creia e Deus vai fazer. Plante e você vai colher. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço por este tempo tão especial, falando da tua palavra. Que essa palavra, Senhor, possa frutificar. Que essa palavra possa entrar na alma, no coração de todos os meus queridos irmãos e irmãs, trazendo vida, paz, conforto, consolo e fé. E que a tua graça se manifeste. Pai, eu rogo a ti por todos os meus irmãos e irmãs, que eles possam neste tempo de crise, de deserto, é no deserto que nós somos forjados, é no deserto que nós crescemos. Para quando sairmos dele, sairmos fortalecidos, crendo que colheremos o que plantamos enquanto estávamos no deserto. Pai, eu não tenho dúvidas que a colheita que Deus tem para nós é enorme. Mas para que isso aconteça, eu rogo a ti que nos traga a certeza do que devemos plantar para podermos colher. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Sem dúvida, a palavra, ela é viva e eficaz. Deus te abençoe. Deus esteja contigo. E não se esqueça, é tempo de plantar. Plante, que você vai colher. Não perca a oportunidade que Deus está te dando de se aproximar dele, de ter um relacionamento com ele e de construir uma colheita maravilhosa. A Bíblia fala, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Você vai sair dessa, recebe aí. Você vai sair dessa como quem sonha. Sabe aquela emoção, aquele estado de êxtase? Nossa! Criança, quando ganha o brinquedo, não sabe nem por onde começar a abrir o embrulho. É isso que Deus vai fazer com você. Se você plantar. Está na hora de plantar. Está na hora de plantar. Está na hora de plantar. Está pronto? Última observação. A Bíblia fala que aquele que lança a mão do arado, o que é o arado? É uma ferramenta que abre a terra para poder jogar a semente. Depois cobre e fecha para a semente crescer. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Não olhe para trás. Olha para frente e começa a plantar. De novo, olha para frente e começa a plantar. De novo, olha para frente e começa a plantar. Deus te abençoe. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha sido abençoado. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de novo. E em breve teremos novidades.
Com a graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, a gente vai preparar algumas coisas especiais, de coração, para você. Deus te abençoe, um beijão, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.